Saudações, meus caros. Tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos hoje para capítulo 11. O homem é um animal político. Frase do filósofo grego Aristóteles. Vamos lá? Então, vou fechar aqui apenas para a gente caminhar para o slide. O homem é um animal político. O homem é, por natureza, um animal social. Então vamos por partes. Bom, vocês já ouviram falar de Aristóteles diversas vezes. Aristóteles é um dos principais pensadores da chamada Antiguidade Clássica. E Aristóteles foi, sem sombra de dúvida, um fenômeno de pensamento, porque foi capaz de refletir sobre diversos temas. A política, a própria filosofia, a ética, a biologia, a medicina, a literatura, a física, a astronomia. Aristóteles pensou sobre muitos ramos do conhecimento humano. E foi um dos primeiros, quiçá o primeiro, a pensar uma organização política e social. Mas ele não partiu diretamente para a ideia de política. Ele transitou ainda antes por alguns espaços, refletindo o que seria ou que viria a se tornar o seu conceito de política. Primeiro, ele vai partir do pressuposto de que ele usa uma frase que diz o seguinte: o homem é um animal político. Para ele, nós seres humanos estamos desde sempre inclinados a procurar nos organizarmos em sociedade, em grupos. É só você observar que quase sempre você e seus colegas estão como partes de grupos. Grupos de colegas, grupos de amigos, estão quase sempre em pequenas coletividades. E Aristóteles vai defender, então, sob esse ponto de vista, de que somos animais sociáveis, fomos educados culturalmente, somos formados para esse convívio no espaço social. E, se assim o é, nós devemos então encontrar os meios necessários possíveis para fazer essa convivência em sociedade da melhor forma possível, da forma mais harmônica possível. E aí ele vai levantar diversas questões em duas de suas obras particularmente. A primeira, Ética a Nicômaco. Nicômaco era o nome do pai de Aristóteles e também o nome do filho de Aristóteles, que Aristóteles acabou dando o nome do pai para homenageá-lo. Ética Nicômaco é um livro escrito por Aristóteles para o filho. É uma espécie de manual de conduta onde ele mostra exemplos claros do convívio social e dá conselhos a Nicômaco para que Nicômaco saiba como se portar nas relações sociais, partindo de um pressuposto, partindo de uma ideia básica, de uma vida ética, de uma vida correta, de uma vida que busque e tenha como norte a ideia de bem. É um livro fantástico, não é um livro muito grande, deve ter umas. A minha edição aqui deve ter umas. Deixa eu ver se está aqui fácil. Não, não está. Deve ter umas 180, no máximo 200 páginas. Mas é uma leitura fácil, uma leitura acessível a todo mundo. E ele vai discutir exatamente sobre esse ponto, ética. O que é interessante que fique claro para vocês é que o conceito de ética de Aristóteles parte da necessidade de entender a ética como a busca pela felicidade individual. Calma, ele não está propondo uma ideia de egoísmo. Ele está dizendo que a ética é uma busca da felicidade individual, desde que a sua felicidade não afete a felicidade do outro. Então, é uma relação de reciprocidade. Você deve ser feliz
dentro de um limite que não perturbe a felicidade do outro. Ponto. Em sua obra, a sua outra obra, uma de suas outras obras, A Política, ele vai discutir exatamente o que é essa área do conhecimento estudada pela filosofia que vai tratar de como as sociedades se organizam em prol da coletividade. E olha que coisa interessante. Aristóteles concebia a ideia de ética como vinculada naturalmente à ideia de política. Para Aristóteles era impossível pensar uma sem a outra. Se hoje nós acabamos separando essa ideia de ética e política, e quase sempre percebemos essas duas como inimigas mortais e irreconciliáveis, em sua origem, essas duas palavras faziam parte do mesmo contexto, buscavam a mesma coisa, que era o bem maior, que era o bem coletivo. Então, para Aristóteles, a palavra política vai ser a busca pelo bem coletivo, a busca pela felicidade coletiva, que para Aristóteles tinha uma importância imensamente maior que a felicidade individual. Tá claro até aqui? Lembrando, se não tiver, anota sua dúvida no caderno, que na live a gente tira. Essa aula vai ser curtinha, além do tema ser bem fácil, o capítulo é minúsculo, 1,5 páginas. Vamos lá? Fechar aqui para a gente avançar. Para Aristóteles, o homem é naturalmente inclinado a fazer parte de uma comunidade. E eu já expliquei por quê. Para Aristóteles, e aí ele vai explicar isso na sua teoria das causas, as coisas elas têm uma finalidade, elas têm um motivo de ser. O livro de vocês apresenta inclusive alguns exemplos simples, que são, por exemplo, a ideia de que qual a finalidade da medicina? Já pensaram sobre isso? Não? Gente, qual a finalidade da medicina? Não, não adianta dizer ficar rico. Não. Não? Então vamos lá. A finalidade da medicina é a saúde. A finalidade da política, então, é. Que ainda mais? A finalidade da política seria, então, o bom funcionamento da estrutura social. Seria, então, sob o ponto de vista de Aristóteles, a busca pela felicidade coletiva. Como eu havia dito antes, felicidade coletiva que é superior, que é maior, que é mais importante que a felicidade individual. E olha que coisa interessante. A felicidade para Aristóteles era o bem supremo. Como assim o bem supremo, Théo? Vamos parar por um segundo para fazer uma reflexão além. Imagina o seguinte: o que todo mundo deseja? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Todas as pessoas do mundo desejam ser felizes. Óbvio que nós vamos encontrar diversas formas para a ideia de felicidade. Para algumas pessoas, ter dinheiro é felicidade. Para outras pessoas, ter saúde é motivo de felicidade. Para outras, ter conhecimento. Para outras, serem magras. Para outras, serem musculosas. Mas no final das contas, independente da forma que você conceitue felicidade, a sua busca é também por felicidade. Seja a felicidade de ser o melhor no seu grupo, seja a felicidade de se tornar um profissional reconhecido e muito bem remunerado, seja a felicidade de ser reconhecido por um trabalho que você fez. Estamos todos, independente do que escolhemos como felicidade, em busca dela.
E para Aristóteles, sendo ela o bem maior, ela se torna ainda mais importante se a felicidade é a felicidade de toda a coletividade. E de quem é essa responsabilidade de cuidar, de zelar da felicidade coletiva? Sim, exatamente. É da política. Daí a política ser uma peça fundamental na engrenagem do bom funcionamento da sociedade. Sem a política bem executada, é difícil que uma população seja feliz, genuinamente feliz. Talvez nos falte essa felicidade. A nossa política não tem nos oportunizado essa felicidade. Talvez estejamos na hora de rever os planos, rever os caminhos, rever os cursos. Beleza? Vamos então ao próximo tópico. Para Aristóteles, havia formas normais e as formas deturpadas de fazer política. Então, para Aristóteles havia a monarquia como uma forma normal, o governo de um sujeito, a aristocracia, forma normal, governo de um grupo de pessoas, e a democracia, forma normal, que seria o governo que a maioria escolhe. E as formas deturpadas, segundo Aristóteles, ou seja, formas que se comprometeram, se tornaram ruins para a sociedade, seria a forma deturpada da monarquia seria a tirania. A forma deturpada da aristocracia seria a oligarquia. A forma deturpada da democracia seria a demagogia. Por que essa ideia de formas normais e formas deturpadas? Como eu bem disse para vocês, o papel do governo, o papel dessa política como organização do espaço social é a busca pela felicidade coletiva. Se um governo põe acima dos interesses da coletividade os seus próprios interesses ou os interesses de um pequeno grupo, estamos vivendo uma forma deturpada daquele governo. Se um rei, um monarca, governa para si e não para a sua população, ele deturpou a monarquia. Se um parlamento, sendo uma aristocracia, vota leis que beneficiem a eles e ao grupo ao qual eles pertencem e prejudicam a maioria da população, ele se depreciou. Ele deixou de ser uma aristocracia e passou a se tornar uma oligarquia com benefício claro apenas do grupo do qual eles fazem parte. Se uma democracia, que é o governo do povo e que deveria governar para o povo, ela aprova leis, vota leis, governa em benefício de pequenas minorias, de uma elite, ela se deturpou, ela se perdeu, ela se tornou uma demagogia, o uso do espaço público para benefício próprio. Óbvio que essas são teorias aristotélicas completamente diferentes da nossa realidade, né? Afinal de contas, nós vivemos uma democracia plena. Todas as pessoas têm todos os direitos respeitados. Nós temos saúde, temos segurança, temos educação de excelentíssima qualidade. Os espaços públicos funcionam perfeitamente bem. Como funcionam outros países parecidos com o nosso, como a Dinamarca, como a Finlândia, como a Noruega. Aristóteles, em suas teorias, óbvio, é, as construiu sem conhecer o país perfeito que somos, já que nós não existíamos ainda enquanto país. Será? Será que a nossa democracia também não foi deturpada em suas várias esferas, a municipal, a estadual, a federal? Será que a nossa democracia tem nos ofertado todas as possibilidades que nós poderíamos retirar dela? Será então que
essa minha acomodação, essa sua acomodação que acredita que não pode fazer nada diante de um cenário que não se mostra favorável e que a gente aponta apenas em uma direção e atribui a culpa apenas a um grupo de sujeitos chamados de políticos que estão lá colocados por nós mesmos. Já parado para refletir sobre isso? Toda a sociedade é parte das responsabilidades que os seus povos escolhem. A gente não pode se isentar dessa responsabilidade. Então, eu deixo para vocês aqui um abraço imenso. Convido-os a lerem o capítulo novamente com calma, fazerem as anotações que julgarem necessárias. Se tiver alguma dúvida, anota no seu caderno. Na próxima live, tira dúvidas, eu retiro essa dúvida para você. Mas além do assunto, pense na nossa sociedade. Pense no seu papel como parte dessa sociedade e o que você tem feito para torná-la melhor. Responda também nas atividades do capítulo, ok? A gente se encontra em breve, então, beleza? Forte abraço, galera, e tchau, tchau.